Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Lalesca, eu sou psicóloga clínica e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto muito sério, que é o abuso sexual. O que nós entendemos como abuso sexual? É realmente o que ele é? Muitas vezes nós temos essa crença de que o abuso só está relacionado a situações que remetem ao sexo sem consentimento, porém com penetração. E, na verdade, o abuso sexual ele se dá a partir do momento em que o indivíduo coloca o outro em contato com a sua sexualidade, principalmente com relação às crianças, com relação aos adolescentes. Isso é algo que não é acessível a eles, é algo que eles ainda não conhecem como algo natural. A sexualidade começa a se desenvolver ali por volta dos 12, 13 anos, mas até que a criança chegue nessa idade, comece a ter a consciência a respeito dessas coisas, ela ainda não consegue ter essa compreensão do sexo como um ato sexual ou como um ato que remeta a uma ação onde muitas vezes vai estar sendo colocada como uma ação errada, de forma não consentida. Então, o abuso sexual ele não está relacionado apenas ao momento em que a criança, o adolescente ou o adulto, em alguns casos também, tem esse contato com outra pessoa de uma forma forçada e que vai remeter à penetração. Ele pode estar relacionado a tudo aquilo que vai direcionar a esse contato com aquilo que é sexual. No caso das crianças, como que isso pode se dar, por exemplo? Existem situações em que esses abusos acontecem onde um adulto coloca um vídeo em um teor mais sexual para que a criança tenha esse acesso, para que ela veja essas imagens e a criança ou o adolescente naquele momento, não tendo a consciência do que tudo aquilo significa, fica sem conseguir elaborar tudo aquilo que está acontecendo e passa a ter uma visão distorcida desse âmbito sexual. Então aquilo de certa forma também já é um abuso. E como que existe esse reforço dessas atitudes de abuso geralmente? Muitas vezes esses abusadores fazem uso de termos que fazem com que a criança ou adolescente se sinta culpado de certa forma por aquele ato. Como por exemplo, se você contar para sua mãe, se você contar para o seu pai, eu vou falar que você me deixou fazer isso, eu vou contar o que você fez. E quando ele coloca a frase usando esse tom, a pessoa toma aquilo como verdade e começa a carregar uma culpa que na verdade não pertence a ela, mas que foi inserida. E muitas vezes nós, naquela situação, acabamos comprando essa culpa para nós. E a partir disso, quais são as reações que nós passamos a ter? Nós começamos a ter pensamentos que de certa forma são disfuncionais, mas dentro daquele contexto é um pensamento justificável pela ação que nós acabamos passando ali naquele momento. Eu sou suja, eu não mereço ser amada, eu sou nojenta, eu nunca vou conseguir alguém que me queira, alguém que me ame, alguém que esteja ao meu lado, eu mereço ser punida. Esse sentimento de punição é uma coisa muito forte e muito presente na vida da maioria das pessoas que são abusadas. Por quê? Isso acontece geralmente porque naquele momento do ato, a pessoa não conseguindo se desvencilhar daquilo, sente que de alguma forma ela permitiu. Mas quando se é criança, se é adolescente, que não se tem essa consciência da sexualidade, não é possível que a gente possa permitir algo que a gente não conhece ainda. Muitas vezes a gente carrega a culpa nesse sentido também de pensar que existe a possibilidade de sentir um prazer com o ato. Como que você pode sentir prazer com um abuso? Parece uma coisa absurda, parece uma coisa que de forma alguma pode ser aceitável. Mas isso acontece e acontece muito frequentemente. Porque naquele momento é o momento em que o corpo está puro, ele não entende todas essas reações. O corpo é um organismo que vai reagir ao estímulo que ele tiver. E quando você já não tem esse contato com a sexualidade dessa forma mais intensa, mais clara, que esse contexto não é compreendido realmente em um contexto sexual, e esse contato acontece, o corpo vai responder.
é a primeira sensação que nós temos àquela ação. Nós não entendemos aquilo como algo errado. E no momento que nós passamos a ter essa sensação ou essa percepção de que aquilo realmente foi algo que não era correto de ter acontecido, a culpa começa a fazer parte de todo esse contexto também. Eu não deveria ter sentido prazer, eu estava sendo abusada, mas de alguma forma o meu corpo convidou a pessoa a fazer isso. Existe inclusive um estudo nos Estados Unidos muito sério que foi feito com relação a isso, que era um programa, na verdade, que estava relacionado a essa questão de perda de peso, de emagrecimento, e com o tempo as pessoas perceberam que quando essas pessoas começavam a chegar mais perto de conseguir emagrecer, elas paravam a dieta, paravam com o regime e não conseguiam dar seguimento. Por quê? Porque quando a gente tem essa percepção de que o nosso corpo convida o abusador, nós não queremos que o nosso corpo venha fazer isso outra vez. Nós temos medo, nós começamos a ficar mais reclusos, a nos intimidar de certa forma e a conter aquilo de forma a não deixar que ultrapasse os limites que nós sentimos que nós não podemos dar. Porque é como se realmente aquela culpa estivesse sobre nós. Como se nós fôssemos o estímulo para que tudo aquilo acontecesse. Então, isso tudo está muito relacionado a esse sentido punitivo também. Você nunca vai poder fazer algo que possa remeter a essa sensação novamente, a essa situação novamente. Então tem que ter esse controle o tempo todo sobre as suas ações, sobre o seu corpo. Você nunca pode estar bonita, ou vai ser um convite. Você nunca pode se sentir bem com o seu corpo, ou isso quer dizer que o seu corpo também está convidando naquele momento. Você não pode ser feliz, porque uma pessoa que viveu uma situação assim não tem o direito de ser feliz. Tem que viver a sombra daquele trauma, a sombra daquela situação que aconteceu e que muito provavelmente causou realmente muitos traumas. E são coisas que a pessoa carrega ali para o resto da vida muitas vezes, se não acontecer um tratamento adequado, acompanhamento adequado. É algo que sempre vai pesar muito e que vai determinar muitas vezes todas as ações daquela pessoa acerca de todas as outras coisas também. A sexualidade pode ter uma questão prejudicada nesse âmbito de desenvolvimento mesmo. A pessoa pode ter dificuldade de sentir prazer, dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, não só em contexto sexual, mas em qualquer contexto que remeta a uma intimidade. Porque essa proximidade é como dar abertura novamente para que essas coisas voltem a acontecer. Então, se você não pode confiar geralmente ali numa pessoa que está no seu meio, os abusos sexuais têm muito essa característica de acontecer com pessoas que fazem parte da família ou que estão no âmbito familiar, que é uma pessoa que acompanha a família, que está junto, que está no mesmo contexto. E por haver uma confiança da criança, do adolescente naquele adulto, é como se realmente ela não pudesse confiar em mais ninguém. Porque se o adulto, que é a figura de pessoa confiável, não transmitiu essa confiança de verdade, quebrou essa confiança em algum momento, como ela pode confiar em outra pessoa novamente? E além de tudo isso, ainda existem outras questões que vão vir ainda de forma mais forte sobre tudo isso. Como, por exemplo, em muitas situações, as mulheres principalmente, e os homens inclusive, né, é algo menos comum de se ouvir, mas isso acontece também com os homens e é algo que realmente remete a muita vulnerabilidade. Mas quando essas pessoas que foram abusadas se colocam na posição de falar daquele abuso e de contar o que aconteceu, elas são desacreditadas. E no momento que elas são desacreditadas, elas sentem que a culpa realmente foi delas. E que tudo aquilo que elas viveram, toda aquela situação, toda aquela dor, todo aquele estado de humilhação que a pessoa sente quando isso acontece, foi invalidado. Então é como se aquilo nunca tivesse tido importância para ninguém. Isso inclusive é uma coisa que impede muitas pessoas de falarem a respeito do abuso. Além de toda a vergonha, de toda a intimidação que acontece, ainda é acompanhado desse medo de que as pessoas não validem o acontecido. E isso é algo muito difícil para uma pessoa que esteve na posição de vítima, na posição de pessoa abusada. Porque além do trauma que você passa com o abuso, você precisa lidar com toda aquela situação de uma forma em que muitas vezes
é como se fosse uma loucura da sua cabeça. E as pessoas passam a ter dificuldade de falar não só sobre aquilo, mas sobre todas as outras coisas que possam remeter a algum tipo de sentimento que elas vão ter também. Elas vão ter dificuldade de estabelecer vínculos, de entrar em novas relações, de manter amizades. E todas essas questões vão sendo questões que vão ficando internalizadas nelas e prejudicando realmente o desenvolvimento e o amadurecimento acerca de toda aquela situação. Em muitos casos, existem crianças e adultos até muitas vezes que vão passar essa informação para outra pessoa e é questionado o porquê daquilo ter acontecido. Muitas vezes isso é levado para um contexto onde é questionado o tipo de roupa, o tipo de comportamento. Se você tem um corpo bonito, um corpo atraente, a culpa foi do seu corpo. Se você estava com uma roupa mais curta ou com uma roupa mais justa, você pediu para aquilo acontecer. E nada disso é verdade. A culpa nunca é da vítima. O abusador é sempre o dono daquela situação, ele é o dominante naquela situação. E existem casos também que as crianças acabam contando para os seus pais, para sua mãe, e eles não acreditam. Então, pensar que você pode passar essa informação para a pessoa que você mais confia e ela invalidar aquele sentimento, invalidar aquele acontecido, é algo que tem um peso gigantesco. E muitas vezes isso leva muito, muito tempo até ser restabelecido, se a pessoa consegue restabelecer. Porque nós enquanto crianças, temos esse vínculo direcionado ao adulto. O adulto é a figura de proteção. Nós somos crianças. Nós não conseguimos reagir. E às vezes essa sensação de que nós deveríamos ter reagido, nós deveríamos ter feito algo a respeito daquilo, é como se quisesse dizer que de alguma forma nós permitimos. Mas o abuso nem sempre está relacionado a você dizer não claramente em palavras. Muitas vezes a gente diz isso com as nossas atitudes, ou mesmo a gente acaba não conseguindo dizer pela situação de intimidação. Mas a função não é da vítima saber disso. O abusador sabe que está abusando. E ele utiliza de gatilhos mentais, de pequenas frases, pequenas coisas para prender as crianças, os adolescentes, até os adultos muitas vezes naquela situação e não permitir que ele saia daquela situação entendendo que ele não é culpado. Então essa culpa é transmitida de uma forma distorcida, de uma forma errada. E isso pode afetar completamente na vida de todas essas pessoas. Então, se você é uma pessoa que já passou por abuso, não conseguiu falar sobre isso, ou que conseguiu falar sobre isso, mas ainda tem dificuldade de lidar com todas essas questões, procure ajuda. É importante realmente conseguir restabelecer essa questão de poder confiar novamente em alguém, de poder expor tudo aquilo que você sentiu, porque tudo isso merece ser validado. Essas não são coisas que devem ser silenciadas. Nós devemos deixar essa parte de nós falar, porque muitas vezes é algo gritante dentro de nós. E para você, pessoa que já teve alguma pessoa por perto que te procurou para falar de alguma situação de abuso, ou que deu algum indicativo de que isso pudesse estar acontecendo, preste atenção e ouça a pessoa que te relatou. Muitas vezes essa pessoa tem a razão no relato. Então a gente precisa realmente começar a validar todas essas coisas, começar a dar a importância devida a todas essas coisas, para que elas não continuem passando de forma a ser negligenciada. Elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser faladas. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse assunto, desse tema, pode deixar aqui nos comentários e eu vou tentando sanar aí com o tempo para vocês. Mas muito obrigada e até a próxima.